Olá, pessoal! Então, meu nome é Cássia Leal, eu sou professora de literatura e vamos agora fazer uma revisão do romantismo para a gente poder passar para a próxima escola literária. Bom, dentro do contexto histórico, nós não podemos esquecer das revoluções que foram muito importantes para esse período, não só o romantismo, mas também para os próximos que virão. Nós tivemos a Revolução Francesa, que modificou bastante o modo de viver, modificou no contexto social, o contexto político e econômico, não somente da Europa, mas também do Brasil. Nós temos a primeira Revolução Industrial, que também foi muito importante, né? E principalmente ocasionando um êxodo rural, né? Um crescimento populacional dos centros urbanos, que vai acarretar bastante na próxima escola literária que vamos estudar. Então, com essa mudança social, nós tivemos um enfraquecimento da monarquia e a ascensão de uma nova classe social, que é a burguesia. Nós passamos a ter também uma classe trabalhadora, mas essa classe trabalhadora pode ascender e vir a se tornar uma classe, um burguês. Pode ser, por exemplo, pelo trabalho, ou até mesmo recebendo uma herança, como a gente vai ter alguns personagens de obras literárias que terão essa possibilidade de ascender, de mudar de classe social, o que até então não havia, não existia, né? Dentre as características do romantismo, nós temos o destaque e a valorização das emoções, sempre emoções exageradas, exacerbadas, né? Liberdade de criação também, porque os poetas eles passam até a liberdade de criar as suas estrofes no tamanho que quiserem, os seus versos também, eles deixam de ser obrigatoriamente do mesmo tamanho, né? Então o poeta passa a ter uma certa liberdade na criação de seus poemas. Exploração do sentimento amoroso, né? Sempre em excesso. Os temas religiosos também continuam, né? O individualismo, que também, de certa forma, está muito relacionado ao egocentrismo. Eu sou importante, o que eu sinto é importante, não o que a outra pessoa sente. Então eu amo, não importa se a outra pessoa me retribui ou não, eu amo aquela pessoa, né? Eu sou importante nessa história, o meu sentimento é o que importa. Nós temos também uma exaltação do nacionalismo, né? E a história do país, no caso, ou até mesmo a sua história, muitas vezes, né? Na busca do passado. E uma linguagem muito mais acessível do que aquelas inversões, aquela linguagem rebuscada que nós tínhamos nos períodos literários anteriores, né? Como eu falei, no Brasil, né, nós temos a ascensão da burguesia também, principalmente com a vinda de Dom João VI, né, em 1808, né, que vai causar muitas mudanças no Brasil. A literatura passou a se tornar mais popular e com caráter mais nacional nesse período também, principalmente por causa dos folhetins que começaram a surgir, né, que traziam uma linguagem mais simples e acessível. E, de certa forma, é uma espécie de precursor das telenovelas que nós temos hoje, porque os livros eram publicados em capítulos nos jornais, nesses folhetins, exatamente como as novelas são hoje. Dia após dia vem uma parte semelhante, e até mesmo as séries, que hoje é muito comum, nós temos séries, onde cada semana nós temos um episódio diferente. Os livros, eles surgiram assim nessa época, através dos folhetins. Depois eles eram publicados em formato de livro. E o romantismo ele é considerado por excelência um movimento literário da burguesia, porque era a burguesia quem tinha dinheiro para ir lá comprar o jornal, tinha tempo para ficar lendo os livros e tudo mais. Então ele tinha um relacionamento muito estreito com a burguesia. Como eu falei então, né, a vinda da família real para o Brasil ocasionou diversas mudanças, inclusive a instalação da imprensa, né, onde começou a circular muito mais os jornais, revistas e livros no Brasil. A criação das primeiras escolas de ensino superior no país, né, a criação do Museu Nacional, da Biblioteca Real, o Observatório Astronômico e uma série de mudanças ocasionadas pela vinda da família real, que teve que construir uma infraestrutura que não havia no Brasil para atender a essa burguesia, a essa realeza que vinha da Europa, né? Então houve mudança também nas condições sociais e culturais do Brasil, né? Principalmente com a reforma e a abertura dos portos, estabelecimento de indústrias, criação do Banco do Brasil, instalação de junta do comércio e assim vai uma série de transformações.
A proclamação da República em 1822 também foi um fator bastante importante, bastante relevante para o desenvolvimento da literatura. Vimos também que as gerações do romantismo, que nós tivemos 3 gerações do romantismo, né? Os poetas eram divididos em 3 gerações justamente para melhor estudarmos, mas não podemos esquecer que essas 3 gerações elas aconteciam simultaneamente, não? Elas poderiam existir concomitantemente, ou seja, um poeta ele poderia estar numa geração e também escrever sobre outra geração, mas sempre tinha com características de outras gerações, mas sempre tinha uma em que ele se encaixava melhor. Então, começamos então pela primeira geração, que tinha mais a ideia de dar ênfase ao Brasil, de criar uma identidade para o Brasil. Era uma geração mais nacionalista e indianista também. Qual a ideia de criar a identidade? A ideia de criar uma identidade para o Brasil é através do seu passado. O seu passado quem era? Era do índio. Porque na Europa eles podiam buscar, no passado histórico da Europa, através dos cavaleiros medievais, do medievalismo, eles conseguiam buscar, criar um passado para a Europa. O Brasil não tinha esse passado que a Europa teve. Então, o passado do Brasil foi encontrado o quê? Na figura do índio. Então, nós tivemos o indianismo e justamente para criar a identidade do Brasil, né? E também o desenvolvimento da religião. Então, nós temos então agora um herói nacional que está na figura do índio, baseado nas teorias de Rousseau, que foi criado então o mito do bom selvagem, que é o que? O índio, ele é puro, justamente porque ele não está em contato com a natureza, justamente porque ele está em contato com a natureza, ele está longe da dita civilização, ele está longe da sociedade, a sociedade corrompe, né? Então, esse é o mito do bom selvagem, e o índio é o bom selvagem para o romântico, né? Então, as obras também falam muito de temas nacionais e sempre com excesso de sentimentalismo e também certa religiosidade. Temos os principais autores, que é Gonçalves Dias e Gonçalves de Magalhães. Gonçalves de Magalhães introduziu o romantismo com sua obra Suspiros Poéticos e Saudades, porém o mais importante dos poetas desse período é Gonçalves Dias, que implantou e solidificou a poesia romântica no Brasil. E a segunda geração romântica, que é a geração ultrarromântica, se o romantismo por si já é carregado de sentimentalismo, o ultrarromantismo, que é a segunda geração, é esse excesso de sentimentalismo multiplicado por 1000, né? Então, também é conhecida como geração mal do século, porque as poesias, as obras são carregadas de pessimismo, né? E fala muito do amor não correspondido, do medo de amar, né? Então, é uma poesia mais para baixo, né? E temos também, ela também é conhecida como geração byroniana, porque é inspirada no Lord Byron. Bom, além do excesso de subjetivismo, de emocionalismo, né, romântico, nós temos também o irracionalismo, né, e o escapismo, principalmente por meio da morte. O escapismo, ele pertence a todas, ele está presente em todas as gerações, mas aqui muito mais pela imaginação, né? Muitos poetas, muitos autores literatos, eles colocam 4 tipos de escapismo: pelo tempo, pelo espaço, pela imaginação e pela morte, né? A maioria dos autores colocam apenas 3, que é pelo tempo, pelo espaço e pela morte, né? Pela morte é a fuga suprema. A morte é vista como a solução para os seus problemas, né? O problema sempre relacionado ao amor não correspondido. Bom, falei do pessimismo, aquela visão dualista do mundo. O mundo é totalmente bom, ou o mundo é totalmente mal, né? A pessoa também, ou ela é totalmente boa, ou ela é totalmente má. O medo de amar, então o poeta ama, fala do seu amor, mas ele tem medo de concretizar aquele amor, então ele idealiza o seu amor, ele fala do seu amor, mas ele nunca chega até ela, porque ele tem medo de ter esse amor concretizado. Já temos um amor mais sensual, apesar de ser idealizado, o amor é sempre platônico, então o amor nunca chega a se concretizar. O ser amado, o eu lírico, nunca chega até a sua amada, né?
O locus horrendo, que foi uma das questões da prova que muita gente errou, que se refere mais às forças incontroláveis da natureza que simbolizam aquele sofrimento, aquela angústia interna. Então nós temos a natureza em fúria, o mar revolto, a tempestade, furacões, sempre simbolizando o seu sentimento, né? E essa geração, por que as pessoas confundem esse locus horrendos, né, com a atração pela noite? Na verdade, locus horrendos é mais relacionado às forças naturais, né, que configura aquela agitação, aquele sofrimento interno. Mas essa geração também tem uma certa atração pela noite e pela escuridão, mas não está relacionado necessariamente ao locus horrendo, porque essa atração pela noite ela vai se continuar nas próximas escolas literárias também. E os principais escritores ultrarromânticos, nós temos aqui Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Fagundes Varela e Junqueira Freire. E tem aqui, né, a figurinha do fantasma e da morte, que para vocês não esquecerem que nessa geração também começa aquela inspiração mais gótica, relacionada mais à morte, ao mistério, a fantasmas, né? E Álvares de Azevedo quem inicia essa inspiração gótica, esse poema gótico, né, desse período. Aqui, ó, um típico exemplo do locus horrendos, né? A natureza em fúria, o mar em fúria, o mar revolto, uma tempestade, né? Esse quadro se chama Naufrágio, foi pintado por William Turner. E a terceira geração, que é condoreira, é uma geração que está em luta, também chamada de condoreira, condoreirismo, que traz uma poesia mais de cunho social e político. Por que a geração é condoreira? Por causa de Condor, que é a águia que habita, uma águia que habita o alto das Cordilheiras dos Andes e é tida como símbolo da liberdade. Essa geração também é chamada de Hugoniana, porque é muito inspirado no escritor Victor Hugo, que é muito preocupado com causas sociais. Então, essa geração trata muito do abolicionismo, continua uma negação do amor platônico e já passa a ser mais um amor erotizado, mas esse erotismo já é mais relacionado com o pecado da carne, né? Então nós temos uma diferença. Nós tivemos no início, na primeira geração, aquele amor idealizado, a mulher intocável, né? A mulher, depois na segunda geração passa a ser mais sensual, mas ainda não é erotizado, o amor não é concretizado. E aqui nós passamos a ter o amor mais erotizado, que está relacionado mais ao pecado, né? Então, como eu falei, essa poesia aqui também da terceira geração é mais voltada à liberdade e à realidade social, e sempre trazendo imagens exageradas, hipérboles, para causar impacto no leitor. Aqui já começa uma certa diluição das características românticas e o início de um pré-realismo. É quase um momento de transição entre as duas escolas literárias. Os poetas principais, então, Castro Alves e Sousa Andrade, que também muita gente errou na prova, né? Sousa Andrade, que era conhecido como Sousa Andrade. O Castro Alves, o poema mais conhecido dele é O Navio Negreiro, que fala do tráfico de escravos, né? E traz imagens e expressões carregadas de hipérboles, né? Exageros, justamente para dar essa visão do escravo, né? O poeta até começa de maneira romantizada, escrevendo a paisagem, o navio, mas depois ele já passa a descrever com mais realidade o que realmente se passava com os escravos. E Sousa Andrade, que escreveu sua obra mais conhecida, o mais famosa é Guerra Errante, que fala que é uma obra até além do seu tempo, né? Que fala também do índio, voltou ao indianismo, né? Ele fala do indianismo, o tema dele é indianismo, ele fala de uma lenda dos índios dos Andes também, né? Uma lenda andina, no qual um adolescente que deveria ser sacrificado como oferenda aos deuses, ele foge, ele se recusa a cumprir o sacrifício. Ele foge para onde? Foge para Nova York, onde vai viver como capitalista, né? E temos outros autores também, como Tobias de Menezes, que também escrevia sobre tráfico negreiro, escravidão, né? Silvio Romero, com Modinhas, e Joaquim Nabuco, que tratava muito mais de questões
políticas, ele era político mesmo, né, no Brasil. E temos a prosa romântica, que foi nesse período que iniciou os romances no Brasil, a prosa do Brasil, brasileira mesmo, né, sempre direcionada a uma burguesia, que é a classe dominante, e a esse público leitor, que é formado pela burguesia, né, mas é recém-criado. Ele ainda não tem muita bagagem, ele buscava mais emoções fortes, heróis, heroínas, um final feliz, o herói que salva a mocinha, ele se casa e vive felizes para sempre. E como eu falei, né, esse tipo de romance nasce nos folhetins, em histórias que eram publicadas semanalmente e se tornaram super populares. A semelhança das séries que a gente tem hoje, né, que toda semana é um capítulo diferente, ou até mesmo as telenovelas. Havia a idealização, mas a idealização de tudo, não apenas do amor. Havia a idealização da pátria, da mulher, do índio, do passado, de tudo em geral, né? Temos uma natureza humanizada e, de certa forma, confidente, né, relacionada aos estados do espírito, uma religiosidade que é um apoio ou até mesmo uma fuga, imaginação e fantasia, né? Eles partem para o mistério, para o sobrenatural, até mesmo porque fugindo da realidade que era incômoda. Temos personagens com um comportamento bastante previsíveis, né? Não é nada difícil, era uma leitura simples, justamente porque era para ser popular. O escapismo, né? Pelo tempo e pelo espaço, em busca de geralmente pelo espaço e, na verdade, pelo tempo em busca de um passado histórico, né? Ou até mesmo a infância do poeta, e o espaço em busca de lugares exóticos, como o Agreste ou a Floresta Selvagem, né? As descrições eram sempre minuciosas, com excesso de adjetivos e comparações e metáforas. O tempo era sempre cronológico, com começo, meio e fim, e o enredo era linear, sem grandes surpresas. Então, esse tempo cronológico ele passa a ser quebrado nas próximas escolas literárias, né? Por exemplo, o romance que vai introduzir o próximo período literário já começa pelo fim, né? Memórias póstumas de Brás Cubas. Então, logo na primeira página, nós temos o personagem principal que morreu, e a partir daí é contada a história dele. Isso aí é uma quebra de paradigmas que até então vinham sendo tomados, vinham sendo seguidos, né? Apesar de ser linear pelo começo, meio e fim, no decorrer da história havia os flashbacks narrativos, onde os personagens retomavam seu passado, mas eram lembranças, né? E nessa volta no tempo, através dos flashbacks, se explicava atitudes de certos personagens, como a gente tem em Moreninha, né? Na Moreninha, que o personagem principal ele relembra de cenas do seu passado que vai explicar suas atitudes para com a própria Moreninha, a personagem. Então nós temos o maniqueísmo, né? Personagens totalmente bons ou totalmente maus, ou heróis ou vilões, e de certa forma o amor ele é a redenção, ele vai fazer o vilão se redimir e se purificar, né? E até mesmo o herói muitas vezes. E personagens redundantes, como a exaltação do bem. Sempre o bem é exaltado e o mal é punido. Então é sempre essas mesmas histórias. E sempre através do amor. O amor sempre triunfa. E o romance de início, A Moreninha, publicado em 1844, de Joaquim Manuel de Macedo. Então os tipos de romances, né? Romance urbano, que retrata a vida na corte, o luxo da burguesia, né? O regionalista, que fala do Brasil não litorâneo, né? O Brasil do sertanejo, fala do gaúcho, fala do sertanejo e de povos do interior, registrando até mesmo costumes das regiões e até vocabulários. O romance indianista, que tem o índio como herói, né? Baseado sempre no mito do bom selvagem, que é inspirado nas teorias de Rousseau, e o índio ele não se corrompe, porque o progresso corrompe. O índio pode ser corrompido pelo progresso, mas o índio, enquanto está em seu estado natural, na selva, na natureza, ele não se corrompe. E o romance histórico, que fala do passado histórico, com um clima de época. Muitos autores também consideram o romance indianista como o romance indianista como histórico também, por retratar um passado do Brasil. E os principais autores de obras, né? José de Alencar, ele escreveu, é o mais importante dos romancistas desse período, do romantismo, né? Ele escreveu romances urbanos, regionalistas, históricos, indianistas. Ele é o maior escritor
do período do romantismo brasileiro, né? Nós temos também Joaquim Manuel de Macedo com A Moreninha, que inclusive se tornou filme, quem quiser ver, né? Joaquim Manuel de Almeida com Memórias de um Sargento de Milícias, que cria o primeiro anti-herói, né? Aquele herói malandro que tem vícios, mas também tem virtudes. Bernardo Guimarães, que escreveu A Escrava Isaura, que já foi transformada em novela mais de uma vez, e se não me engano até filme, né? E o Seminarista, Visconde de Toné, que escreveu A Inocência, que também foi transformada em filme, mais de uma vez, se não me engano, e A Retirada de Laguna, que é um romance mais histórico. E Franklin Távora, que talvez seja o menos conhecido dentre esses autores, que escreveu, dentre outras obras, escreveu O Cabeleira. E por fim, o teatro romântico, que nós também temos um grande desenvolvimento do teatro romântico, que a gente pouco viu nesse período que a gente estudou do romantismo, porque foi meio corrido, eu só dei algumas pinceladas enquanto explicava os demais temas. Então nós temos de novo como pioneiro Gonçalves de Magalhães, que escreveu em 1838 a primeira peça romântica no Brasil, que foi Antônio José ou O Poeta e a Inquisição. Porém, o mais importante dos autores do teatro romântico é Martins Pena, que estreou com a peça cômica, né, O Juiz de Paz na Roça. Martins Pena foi o mais importante ele escrevia as peças, e quem desenvolvia, colocava nos palcos, era João Caetano com sua Companhia Dramática Nacional, né? E essa dupla fez sucesso no Brasil inteiro nesse período do romantismo. O teatro romântico ele retomava a tradição clássica, apoiada no teatro, né, de Shakespeare, no drama burguês e no teatro tradicional de algumas literaturas, né? Surge um teatro moderno que traz problemas urbanos, morais e sociais da época. Então nós passamos a ter personagens, tipos sociais descritos da época, né, descritos no teatro. Então nós passamos a ter personagens com características brasileiras, problemas que são característicos brasileiros, né, hábitos do cotidiano do brasileiro também. E existe uma predominância dos tipos sociais, ou seja, da sociedade mesmo na comédia. E essas peças, elas falam muito das relações familiares, de famílias, infidelidade, injustiças comuns, né? Problemas comuns da sociedade, como casamento por interesse, a carestia, a exploração do sentimento religioso, corrupção, a escolha do marido para as filhas, o contrabando de escravo. E ele sempre procura retratar o quê? A simplicidade do povo, né? E, como estamos no romantismo, claro, o amor que supera as barreiras sociais. E ele trata muito também do amor contrariado, principalmente nas comédias da roça, né? Então a gente pode dizer que ao mesmo tempo que as comédias são complexas, elas também são simples, né? E muitas vezes elas deixavam a desejar quanto à coerência, à verossimilhança com a realidade, né? Como eu falei, Martins Pena é o principal autor desse período, né, do teatro romântico, e escreveu muitos tipos brasileiros mesmo, né, personagens simples. Sua principal obra é O Noviço, mas ele escreveu outras obras importantes também. E dentre os principais representantes nós temos Joaquim Manuel de Macedo, Álvares de Azevedo, todos os autores que a gente já conhece, que escreveu também prosa e poesia, né? Joaquim Manuel de Macedo, Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, José de Alencar, que escreveu todos os tipos de romance, né? Só não se aventurou na poesia, até onde eu sei, pode ser que tenha uma poesia ou outra dele aí por aí, né? Castro Alves e Arthur de Azevedo, que era primo do Álvares de Azevedo, né? Temos ainda também França Júnior e José Joaquim de Campos Leão, conhecido como Corpo Santo, que é conhecido como um autor de teatro, de peças teatrais, inovador para a sua época. Bom, então com isso a gente encerra esse período literário, né? E fizemos uma certa revisão, nos preparando para o período literário que vamos prosseguir de agora em diante. Obrigada.